Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 7º ano de Matemática, texto 7 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o informativo, que tem como característica principal informar o leitor sobre um determinado assunto, utilizando uma linguagem clara, sem teor opinativo sobre algo e o faz apresentando dados e referências. Observem os códigos alfanuméricos, as habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nas sequências didáticas são EF07MA13 e EF07MA17, e os descritores são D29 e D36. As habilidades referem à compreensão da ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita e a resolução e elaboração de problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Os descritores se referem à resolução de problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas e a resolução de problema envolvendo informações apresentadas em tabela e ou gráficos. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1 é Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões de 1 a 3. Durante esse momento, observem quais os alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as respostas. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Antes de iniciar a leitura coletiva proposta na questão 4, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 5 é individual, aproveitem para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
Momento do Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é explorar matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente um mapa. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma demonstração prática, favorecendo a compreensão do conteúdo que será abordado. Inicie essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta para a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais é compartilhada, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para cada um deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora daqueles que participarem desse momento. Em seguida, apresente o conteúdo abordado aos alunos e, ao final da explicação, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Como a proposta de resolução para a questão 1 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 2. Os alunos realizaram a questão de forma individual, portanto, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas deles e realize as intervenções que julgarem necessárias. Durante o momento da correção coletiva, explique aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Observe o desempenho dos alunos e realize as intervenções necessárias. A proposta para a resolução das questões de 3 a 5 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilhar seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Realize a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonações adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a leitura, apresente o conteúdo aos alunos através dos exemplos indicados nas sugestões e orientações para o planejamento. Ao final da explicação, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Como a proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Realize intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 4 e 5. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento à aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é o Explorar Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento.
Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva da questão 1 possibilitará que vocês observem qual nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante o momento, os alunos compartilharem as suas respostas da questão 2, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões de 3 a 5. Como a resolução proposta é individual, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta atividade 5. Atividade 5 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a leitura, apresente o conteúdo dos alunos através dos exemplos indicados nas sugestões e orientações para o planejamento. Ao final da explicação, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Para a resolução das questões 2 e 3, sugiro aos alunos que formem duplas com colegas os quais ainda não tenham formado anteriormente. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. A proposta de resolução das questões 4 e 5 é individual. Aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Durante o momento dos alunos compartilharem as suas respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Ao final, se desejarem, demonstrem no quadro os passos para a resolução das questões. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática
e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueça de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 7. Até o próximo vídeo.